Tens noção que a maior parte do território dos Estados Unidos é proveniente de compras? E neste vídeo eu vou falar de 5 compras que países fizeram para comprar territórios de outros países. E que abraceiro, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de compras. E se vocês gostam de compras, deixem aí nos comentários, porque eu somente gosto quando sou eu a pagá-las. Mas é precisamente disso que nós vamos falar neste vídeo. É de compras que foram bem pagas, mas neste caso tem a ver com territórios. É como se hoje, imaginem, Portugal lembrasse, eu vou comprar aqui a Galiza. Isso realmente aconteceu e hoje nós vamos falar de 5 exemplos e já que falámos em Espanha, é esse o primeiro protagonista da lista. Não comprou, mas sim que vendeu. E nós vamos falar sobre a Flórida. Este território como muita gente conhece, principalmente por causa de Miami, os seus praias, os seus jardins, a sua vida que lá é conhecida por vida bastante luxuosa. Atualmente vocês sabem que é os Estados Unidos, mas sim, já fez parte da Espanha. E vamos perceber porquê que isso pertencia à Espanha, para começar. Então, de onde é que isso surge? Aqui, Espanha. Espanha, a parte de Portugal, foram dos primeiros países a começar os descobrimentos e que deram início à era dos descobrimentos. E eles chegaram aqui, esta zona aqui, que por acaso fica muito perto da Flórida. E eles começaram a explorar a zona e tem um ponto importante, que é aqui. E ela é rica em recursos naturais. Já vão perceber a associação. Em 1513, o explorador Juan Ponce de León descobriu, entre aspas, porque já existia lá nativos, atenção, vocês podem considerar descoberta do ponto de vista europeu, mas não para os nativos. Mas pelo menos deu início à exploração de onde ele chamou La Florida. Porquê? Porque isso quer dizer terra das flores. E coincide com um caso muito conhecido, que é o do Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, foi nomeado de Ilha de Vera Cruz. Porquê? Porque foi no dia de Páscoa. E, pelo incrível que pareça, a Flórida também, não no mesmo dia de Páscoa, mas na época de Páscoa. Então, viu que tinha muitas flores, já está. E foi assim o nome que deram. Em 1565, Pedro Menéndez de Avilés fundou o primeiro assentamento nos Estados Unidos da América europeu, que foi São Agostinho. Claramente eu sei pronunciar. Mas porquê que eles realmente fizeram isso? Era assim tão importante? E acreditem, a Flórida é um ponto muito estratégico, ou era um ponto muito estratégico para os espanhóis. Nomeadamente, a primeira coisa que eu vos disse, a América Latina, muitos recursos, só que tinham que passar por algum lado. E é aí onde servia o ponto de atracagem dos galeões espanhóis. Galeões são os barcos que os espanhóis usavam para as cobertas. E esses galeões depois podiam seguir esta rota de Flórida diretamente a Sevilha. Mas não só. O que é que eles também fizeram? Prisões, fortalezas. Porquê? Assim convertiam os nativos, além de não haver movimentos independentistas ou algo do género, também os podiam converter em cristãos. O que os cristãos eram extremamente essenciais na era dos descobrimentos. Vocês sabem, mas eram eles que ajudavam em muita coisa. Por exemplo, os bandeirantes, venham dar ouro no Brasil, eram essenciais na época para a exploração do território. Só que na altura do campeonato surgem 2 países, a França e Reino Unido e Inglaterra, como vocês quiserem chamar, e eles eram um problema para a Espanha. Por isso é que também eles ali asseguraram aí um pouco, porque tinham já vários territórios da França e de Inglaterra, então eles tinham de se começar a proteger. Só que se pensam que a Flórida foi só espanhola, estão bem enganados, porque também fez parte da Grã-Bretanha, porque em 1763, com a assinatura do Tratado de Paris e por causa da derrota da Guerra dos 7 Anos, os espanhóis foram obrigados a ceder a Flórida à Grã-Bretanha. Só que 20 anos depois, por incrível que pareça, outra vez o Tratado de Paris volta à Espanha. Porquê? Porque a Espanha aproveitou-se de uma situação, a Revolução Americana. Agora vamos passar para o ano de 1819, que dá-se realmente a transição da Flórida para os Estados Unidos, devido ao Tratado de Adams-Onis. Porque este nome? Por causa de os 2 protagonistas. De um lado, John Quincy Adams, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, e do outro, Luís de Onis, que era ministro espanhol. Nesse tratado, o que é que estava definido? A primeira coisa era a cedência da Flórida Ocidental e da Flórida Oriental para os Estados Unidos. Contrapartida, os Estados Unidos tinham que dar 5 milhões de dólares, sim, foi esse valor que os Estados Unidos pagou pela Flórida, e ao mesmo tempo estabeleceram as fronteiras aqui do México, dos Estados Unidos, que na altura era a Espanha, pelo rio Sabine.
A próxima compra também é proveniente dos Estados Unidos, ou neste caso, para os Estados Unidos. Porque neste caso, os vendedores agora não é a Espanha, mas também é um dos seus ex-colónias. E o território que eu vos quero falar é precisamente deste aqui. Sim, este território pertencia ao México até o ano de 1853. Na verdade, 54, mas eu já vou explicar o porquê. Esse território hoje corresponde aos estados atuais de Arizona e Novo México. Mas agora vamos passar para as motivações de eles quererem vender / comprar. No dia 30 de dezembro de 1853, este homem, James Gadsden, assinou o tratado com o presidente da altura do México, que está aqui a aparecer, António Lopes de Santana. Mas afinal, qual seria o interesse dos Estados Unidos de comprar esse território? O primeiro é este aqui, uma ferrovia transcontinental. E vocês perguntam-se, porque é que simplesmente não faziam um pouco mais acima e não mudar o território? Bom ponto. Só que um bocadinho mais acima do estado do Arizona, que nós conhecemos, tem montanhas. Igualmente no estado do Novo México, a noroeste. Então eles viram-se obrigados, ou para diminuir os custos, em construir um pouco mais abaixo. E por isso, essa compra de 26.800 km² aproximadamente. Porém, tem mais um motivo. Qual era o estabelecimento de uma fronteira definitiva entre os dois países, que, como vocês podem ver, corresponde à atual fronteira. Ou seja, não houve mais conflitos, porque naquela altura tinham vários conflitos entre México e Estados Unidos, porque tivemos a guerra mexicano/americana. E também o Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 1848. Depois de vocês saberem as motivações, a última coisa que vocês devem querer saber de certeza deste território é quanto ele custou. Cerca de 10 milhões de dólares. Ok? Não é muito comparado a outros territórios que vocês vão ver mais para a frente. Uma coisa muito importante dizer, provavelmente este acontecimento histórico pode ter sido positivo para um lado ou negativo para o outro, porque ele acabou de ajudar, porque ele serviu de motivação para acabarem a escravatura, porque pensavam-se que seria mais uma forma de escravizar as pessoas aqui no sul, então ajudou à revolta, o que, na minha opinião, é só positivo, porque à altura podia ser um conflito. Agora, vamos para o terceiro território. Eu quero-vos dar um spoiler. É verdade, o vídeo é só de territórios comprados pelos Estados Unidos. Sim, fiz um clickbait, porque na verdade só os Estados Unidos é que é o capitalista suficiente para comprar territórios. Na verdade existem outros exemplos, mas se vocês quiserem mais disto, é só pedir parte 2 nos comentários. Por isso já sabem, comentem aí. O próximo território é o Alasca. O Alasca, como muita gente deve conhecer, este estado aqui, acreditem ou não, pertenceu até 1867 a este país aqui. Sim, a Rússia. E sim, os Estados Unidos comprou um território da Rússia. Os maiores rivais partilharam território. Mas vamos perceber um bocadinho dessa história. Ponto número 1, para vocês terem noção, o tamanho do Alasca. Porque hoje os Estados Unidos só é o terceiro maior país do mundo por causa do Alasca. Porque o Alasca tem incríveis 1.518.800 km². Até 1867, a Rússia tinha o Alasca. Mas porquê que a Rússia decidiu vender nessa altura o Alasca? Vamos perceber um bocadinho da geopolítica da altura e como se encontrava a Rússia. A Rússia encontrava-se numa situação muito debilitada economicamente. Porquê? Ela perdeu a Guerra da Crimeia, que ocorreu entre os anos de 1853 a 1856. E depois, também, ainda por cima, teve a queda do comércio de peles. Ou seja, dois problemas. Agora vem o pior, que é o terceiro. E aqui tenho que explicar um pouco de geopolítica. Aqui temos o Alasca, antigamente, e aqui temos o Canadá britânico, bem mais em baixo. E aqui temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu queria ter uma expansão territorial e ter uma maior influência aqui no Pacífico Norte, porque era a Rússia que dominava totalmente. Ao mesmo tempo, tínhamos a Grã-Bretanha, que queria explorar muita zona, mas os russos não queriam manter a zona porque para eles era muito caro. Porquê? Temos que ter atenção que Moscovo é aqui. Estamos a falar de milhões de quilómetros quadrados depois que tem a Sibéria. Desse modo, eles não compensava ter um território tão longe do seu ponto principal. E sim, ainda hoje eles partilham uma fronteira. Aqui é o Alasca, aqui é a Rússia, e eles dividem uma fronteira de 300 metros entre esta ilha e esta ilha. A Grã-Bretanha também, como estava a fazer essas incursões aqui mais a norte, e os Estados Unidos depois também estava a fazer umas explorações, também ajudou com que existisse uma maior distribuição para a Grã-Bretanha não ter tanto poder naquela zona. Porque
porque senão tinha a dominância total. E vendendo aos Estados Unidos tinha um equilíbrio. A Rússia, na verdade, até valeu bastante a pena, porque não fazia sentido ter aquele território e ao mesmo tempo recebeu um belo dinheiro, que agora é o que nós vamos falar, de 7,2 milhões de dólares. O que equivale a mais ou menos hoje 130 milhões de dólares. Muito pouco, é verdade, muito pouco, acredito. Até pelo tamanho do território e o potencial que esse território veio a apresentar no final do século XIX e início do século XX, porque coberta de ouro e um pouco mais tarde descoberta de petróleo. Sim, ou seja, tornou-se uma peça-chave para os Estados Unidos. É uma curiosidade, o tratado foi assinado em 30 de março de 1877, ratificado no dia 9 de abril de 1867, porém só se tornou um Estado dos Estados Unidos, que foi o 49º na altura, em 1959, ou seja, quase 100 anos depois. Entretanto, o território foi atribuído ao exército americano. Sim, porque este local seria extremamente estratégico, e isto principalmente além da Guerra Fria, por exemplo. Depois também tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, o que deixa o território naquela zona extremamente importante. Para finalizar, falta-vos dizer quem forem os autores dessa negociação. Deste lado temos o secretário de Estado dos Estados Unidos, William Henry Seward, e deste lado temos Edward Tuchel, mas se tu queres, deixa o like, por favor. Obrigado. Que este era o ministro russo que estava em Washington. Vamos passar agora para o quarto território, e este aqui acredito que é o que vai vos chocar mais, e sim, mais um dos Estados Unidos, como eu havia dito anteriormente. Para começar, foi a primeira compra dos Estados Unidos, e quando me referi que vos ia impressionar, é precisamente por causa disto aqui. Este território aqui é a Louisiana, ou na verdade era. E este território pertencia até 1803, que foi a data do tratado, à França. E os protagonistas da época seriam, como presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, e do outro lado da França, o incrível Napoleão Bonaparte. Mas afinal, porque é que a França queria vender? Antes de sabermos porque é que a França queria vender, vamos saber porque é que os Estados Unidos queriam comprar. Os Estados Unidos queriam comprar para ter acesso, porque a sua proposta era só comprar Nova Orleans, para ter acesso ao Porto de Nova Orleans. E eles tendo acesso ao Porto de Nova Orleans, eles tinham acesso ao rio Mississippi, o que ia ajudar no transporte e na comunicação, e posteriormente na evolução do país, como é lógico. Além disso, entraria na política de expansão dos Estados Unidos. Por outro lado, nós temos a França, que primeiro, crise financeira, como a maior parte dos outros territórios. Mais vale tirar de um território para colocar dinheiro na população realmente do país. O terceiro é o quanto fica caro manter um território destes no sítio destes, ou seja, geopoliticamente insustentável de manter, porque está no meio dos Estados Unidos. E o terceiro, que é o principal, a disputa entre estes dois países, ou na altura estes dois países, que aqui era a Louisiana, francesa, e depois aqui temos o Canadá, que é a parte britânica, ou seja, gera sempre conflito. E para ajudar à festa, nesta zona aqui, que representa atualmente o Haiti, mas gera São Domingos, existia uma revolta, ou uma revolução, para eles terem a sua independência. Spoiler, eles conseguiram a sua independência, mas eles tiveram que pagar uma dívida, que até hoje tem impacto na sua economia. E agora, o que vocês mais querem saber? O valor da compra. Antes de vocês saberem o valor da compra, eu quero que vocês tenham noção da dimensão, mais uma vez. Porque isto tem incríveis, aproximadamente de 2.150.000 km². Esse vasto território custou nada mais, nada menos que 15 milhões de dólares. E ele estendia-se desde o rio Mississippi, de Novo México, aqui embaixo, até ao Canadá. Bastante grande. Para finalizar, o tratado, como eu já havia dito, em 1803, mas no dia 30 de abril de 1803 e ratificado no dia 20 de outubro de 1803. Vamos passar agora para o quinto e último território, e este vai servir para realçar o quão os Estados Unidos é capitalista. Olá, eu gosto de dinheiro! E como foi a sua política de expansão territorial. Que, apesar de eles serem contra a colonização, eles eram a favor do capitalismo, porque eles compraram basicamente metade do seu país. Por conseguinte, aqui nós temos a Groenlândia, ou em português do Brasil, Groenlândia. E para quem não sabe, a Groenlândia pertence à Dinamarca. É chocante? É, mas o território que os Estados Unidos comprou aqui, nesta zona, para português de Portugal, Caraíbas, para português do Brasil, Caribe, foi à Dinamarca. E esse foi as Índias Ocidentais Dinamarquesas. E estas eram constituídas por 3 ilhas: St. John, St. Thomas e St. Croix. As negociações
provavelmente foi do território mais difícil de negociar, porque em 1867, a mesma pessoa que negociou o Alasca, como havíamos falado no vídeo anterior, tentou, já nessa altura, comprar essas ilhas. Porquê? Porque elas são de extrema estratégia militar para os Estados Unidos, mas já vamos falar nesse ponto. Então, William Seward não conseguiu. Em 1902, o governo dinamarquês não ratificou o tratado, então só em 1917 é que o tratado foi assinado. Quem fez essa negociação do lado dos Estados Unidos, porque o outro lado é o governo dinamarquês, foi Robert Lansing. E o presidente da altura dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Mas afinal, porque é que a Dinamarca vendeu e os Estados Unidos quis comprar? Como em 1867 não conseguiu e em 1902 também não, porque é que em 1915 queriam vender? É única e exclusivamente por causa deste país aqui, a Alemanha. A Alemanha, para quem não sabe, de 1914 a 1918 foi a grande protagonista da Primeira Guerra Mundial. Com medo que eles tomassem o controle todo das Caraíbas / Caribe e depois, posteriormente, ter acesso aqui ao Canal do Panamá, sim, que na altura já existia, e os Estados Unidos, para proteger as rotas dos seus próprios produtos, decidiu em comprar. E a Dinamarca aceitou porque via o crescimento da Alemanha. Para quem não sabe de quem eu estou a falar, do território que eu estou a falar, provavelmente agora que eu vos vou dizer, vocês vão saber que é as Ilhas Virgens Americanas. Com tudo o que vos disse, aqui tinham um maior controlo sobre a região e assim impedia que os alemães tivessem uma grande influência nas Caraíbas. E agora, pasmem-se, porque acreditem ou não, mas estas 3 ilhas pequenas que estão atrás de mim foram a compra mais cara. 25 milhões de dólares. Sim, mais caro que a Louisiana. Super sentido. Tudo bem que tem o fator inflação, mas de qualquer maneira é absurdo. Para terminar, na transição elas mudaram o nome, como eu havia dito, passaram a se chamar Ilhas Virgens Americanas, como nós conhecemos hoje, e os cidadãos só tiveram acesso à cidadania estadunidense em 1932, porque até 1931 as ilhas pertenciam ao exército norte-americano, ou estadunidense. Então, eu espero que vocês tenham gostado, quero-vos pedir para vocês deixarem o likezão, subscreverem o canal, compartilharem com toda a gente que vocês conhecem para ajudar a crescer o canal e por fim, o mais importante para mim é os vossos comentários. Porquê? Porque eu preciso do vosso feedback para saber se os vídeos estão bons, se não estão, no que é que eu posso melhorar, no que conteúdos vocês querem que eu traga para vocês. Peço desculpa mais uma vez se o vídeo não ficou muito bom, eu já havia dito no vídeo anterior, eu agora não faço mais ou menos roteiros, eu tenho saído assim pela minha mente, então se tiver alguma coisa ou eu aparentar um colapso cerebral, já sabem o porquê. Então esse foi o vídeo e tchau, muito obrigado por assistirem.